Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nesta manhã vamos louvar a Deus com alegria. Glória a Jesus. Mais um louvor para a gratidão do nome do Senhor Jesus. É o 459 da harpa cristã. Glória a Jesus. De Deus muito firme são as promessas, mais firmes que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas, descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a febre arde, se extingue a vida, em que a morte te arrebatar, nas suas promessas terás guarida, bastante pra te abrigar. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessa temos que ao céu de gozo virá levar-nos o Rei Jesus. Então ao crente fiel, corajoso, dará coroa de luz. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Glórias para ti, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor nesta manhã, agradecendo ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estar na sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Quero deixar alguns versículos da palavra de Deus
para a meditação, para as nossas, né, irmãos, meditações que a gente lê a palavra do Senhor e a gente precisa meditar nela dia e noite, como diz o salmista Davi. Quero partilhar com vocês alguns versículos tão simples e versículos bem conhecidos que falam sobre o refúgio, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Salmo 46 é um salmo bem conhecido. Estava meditando ontem neste salmo e o Senhor me deu uma palavra muito especial. Bom é lermos, né? Buscar ler a palavra do Senhor, porque nós aprendemos. Aleluia, O Senhor fala conosco, é uma promessa, é uma profecia que não falha, irmãos. Estamos debaixo de uma promessa, assim como cantamos. E as promessas do Senhor não falham. As promessas do Senhor estão aqui na sua palavra. Passamos por dias difíceis e lutas. Quando eu estava na Nova Zelândia, eu vi um jovem pregar. Alguém até criticou a forma que ele pregou e ele disse, irmãos, está difícil? Eu tenho uma notícia para te dizer, vai ficar mais difícil ainda. Né? E algumas pessoas criticaram por ele se expressar dessa forma. E é uma verdade. Né? A iniquidade tem se multiplicado. As guerras têm se multiplicado, tudo isso é cumprimento da palavra do Senhor. Os dias vão se estreitando cada vez mais, as lutas, as guerras vão aumentando, mas grande é o Senhor para nos ajudar, para nos dar força a continuar e a passar por essas batalhas. E o Salmo 46 é uma palavra de refúgio para nós, é uma palavra de conforto para os nossos corações quando nós estamos passando por momentos difíceis. Aleluia, sabemos, né, a quem recorrer. Era o salmista, né, dos filhos de Corá, em voz de soprano. Então eles cantavam, eles salmodiavam, eles traziam para a sua memória, eles traziam em forma de cântico, glória a Deus, o salmo, trazendo à memória a grandeza de Deus, o poder de Deus, a aliança de Deus e o cuidado de Deus sobre o seu povo. O versículo 1 de Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Aleluia. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. O santuário da morada do Altíssimo, Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus ajudará desde amanhã. Bramam as nações, os reinos se abalam e ele faz ouvir a sua voz. E a terra se dissolve. Aleluia. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor. Que assolações efetuou na terra? Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O salmista trazia à memória a grandeza de Deus, o poder de Deus para reanimar o povo. E era através dos louvores, para acalmar o coração. Talvez alguém estava ali aflito, angustiado, triste, e eles cantavam, aleluia, mostrando, pedindo ao povo que se acalmasse, porque Deus é grande, porque Deus é o nosso refúgio, Deus é fortaleza. Refúgio é um lugar seguro, um lugar onde a gente pode se abrigar. Fortaleza também. Glória ao nome do Senhor Jesus. Fortaleza é um lugar onde você pode se esconder, onde você pode estar escondido, ou você pode estar fora de perigo. Ele é socorro bem presente nas tribulações, nas lutas desta vida, nas tormentas desta vida. O Senhor é o nosso refúgio e nossa fortaleza. E ele diz, portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem. Ainda que os montes se levantem, ainda que a terra se mude ou saia ou se mova do seu lugar e os montes se abalem, ainda assim, não temas, se acalme. Glória ao nome do Senhor Jesus. Ainda que as águas tumultuem e se espumejem, ainda que você veja, aleluia, ele se refere de uma forma às nossas situações como as águas do mar, agitada, né? Quando o mar está bem agitado, ela vem com toda a força. Aleluia, você até escuta o som das águas. E isso causa pavor. Quem está no mar fica atemorizado, fica com medo. Ele está dizendo assim, ó, ainda assim, ainda que você esteja cercado pelo mar bravio, não temas. Ele estava trazendo para o povo uma confiança, dizendo, confia, não temas, descansa.
Aleluia. E ele diz, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo, ele diz, há um rio cujas correntes, aleluia, alegra a cidade de Deus, o santuário de Deus. Nós somos o santuário de Deus. E muitas vezes precisamos deste rio. Muitas vezes nos sentimos como numa sequidão, Aleluia. sem vida, Glória sem a alegria. Deus. Glória ao nome do Senhor, mas é um rio cujas correntes, este rio é a presença do Senhor que alegra, que sai molhando por onde passa, essa corrente por onde passa, ela sai trazendo vida. Glória ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Deus está no meio dela e jamais será abalada. As lutas podem até nos cercar. O adversário da nossa alma até pode nos cercar a nossa cidade. Mas a palavra do Senhor nos diz, nos traz consolo, dizendo assim, aleluia, a tua cidade não será abalada. Glória a Deus. Não será destruída, não será tomada. Grande é o Deus. Aleluia. Deus ajudará desde antemanhã, está dizendo que o Senhor vai ajudar até o fim, até chegar ao raiar do dia. O Senhor vai estar conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus que fez aliança com Jacó está conosco. Glória a Deus, é o nosso refúgio. É a nossa fortaleza. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Aleluia, o salmista está dizendo, vê a grandeza, o que Deus já tem feito. Ele é grande para fazer, trazendo a memória, dizendo, Deus não mudou, permanece sendo o mesmo, grandiosíssimo. Ele põe termo à guerra até os confins da terra, até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, então não existe impossibilidade para Deus. É Ele que põe. Deus também faz a guerra, mas também Ele dá fim à guerra. Glória ao nome do Senhor, até os confins. Não importa onde esteja a guerra, Deus, aleluia, pelo poder da sua palavra. Glória a Deus, Ele dá fim à guerra. Ele quebra arco e despedaça a lança e queima as carnes no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Então, aquiete-se. Descanse, o Senhor está dizendo, eu sou o teu refúgio e fortaleza, aquiete-se. Eu tenho um lugar fortificado para você. Eu tenho um lugar de refúgio. Eu te escondo debaixo das minhas asas. Eu te protejo. Eu cuido de ti. Somente o Senhor para nos guardar e cuidar das nossas almas, da nossa vida. E Ele faz questão de repetir. O que Ele fala no versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O salmista faz questão de repetir no versículo 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então nós não estamos só. Quando o salmista se refere e canta esse cântico, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, como ele canta, aleluia, quando ele se expressa através do cântico, salmodiando essa mensagem da palavra, ele traz à memória a batalha que sofreu, aleluia, que o rei Ezequias sofreu com Senaqueribe, com o rei da Síria. Glória ao nome do Senhor Jesus. Ele traz à memória aquilo que havia passado, aquilo que ele havia vivido ali, o que o rei havia vivido. O reino do norte, na capital de Samaria, havia levado, glória ao nome do Senhor, os assírios levou para o cativeiro, levou, aleluia, para viver ali. Então foi o reino do sul, estava desobedecendo ao Senhor, estava distante do Senhor, já não estava mais vivendo ali sobre a fortaleza do Senhor, já não estava mais vivendo sobre o refúgio do Senhor. O reino do norte, aleluia, foi levado ao cativeiro, aleluia, pelos assírios. E agora, os assírios rodeando ali, glória ao nome do Senhor, rodeando Jerusalém, rodeando Judá, também para atacar, para destruir. O trabalho do adversário é matar, roubar e destruir, fazer de alguém escravo, fazer-nos de escravo. Mas pelo poder do sangue do Senhor, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos ajudado todos os dias das nossas vidas, mesmo chorando, porque tem dias de choros. A própria palavra diz que há tempo para tudo, há tempo de chorar, há tempo de plantar e há tempo de colher. Glória ao nome do Senhor Jesus. Há tempo em que a terra está seca, você planta, mas você não colhe. Aleluia, porque a terra não deu, aleluia, o seu mantimento ali, aleluia.
para que você viesse acolher. Então, existem momentos difíceis em nossas vidas, mas nós temos o refúgio do Senhor. Aleluia, Nós Jesus. temos o cuidado do Senhor cuidando todos os dias. Glória a Aleluia. Deus. Vai passar essas guerras, essas lutas que vivemos dia após dia, vai passar. É a palavra do Senhor, Glória. dizendo, é o salmista dizendo, Pai. trazendo a memória, dizendo, tem esperança para o seu povo, porque existe um Deus grande que cuida em todo o tempo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos debaixo dos cuidados do Senhor. Muitas vezes, quando nós estamos tristes, nós não enxergamos o cuidado de Deus. Nos apegamos às nossas dores, às nossas angústias, às nossas frustrações e ficamos ali vivendo por dias. Aleluia. Mas o salmista traz a memória do povo e dizendo, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é refúgio, o Senhor é socorro bem presente nas horas da tormenta. Mas quando escolhemos a ficar vivendo, nos alimentando da nossa dor, das nossas frustrações, daquilo que os nossos olhos estão vendo, estamos cercados e ficamos nos alimentando. Aleluia, deixamos de estar abrigados nesta presença que nos traz alegria. Aleluia. Glória a Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E Sinaqueribe estava ali amedrontando, aleluia, ao rei, seu povo, estava amedrontando o povo de Deus. Havia tomado conta ali de algumas fortalezas, cercando Jerusalém e ameaçando, né? E o rei teria que pagar impostos para ele. E eles exigiam que ele pagasse alguns impostos. E eles exigiam ouro, exigiam prata. O rei Ezequias, Aleluia, com medo, preocupado, dar o que tinha, saiu dando prata e ouro, mas já não tinha mais o que dar. Mas na verdade o que Senaqueribe queria não era apenas prata e ouro. O que ele queria era escravizar Jerusalém, assim como ele escravizou o reino do norte. Ele agora queria escravizar o reino do sul. Glória a Deus. Josias, que era o rei do norte, não estava obedecendo, não estava descendo a presença do Senhor, não estava pedindo orientação de Deus, já não adorava mais a Deus. Foi construído deuses para se adorarem. Em cada canto ali havia um Deus construído pelo aquele povo que já não adorava mais a Deus, deram as costas. Quando nós damos as costas para Deus, Deus também dá as costas para nós. Aleluia, glória a Deus. Deus se retira quando queremos tomar decisões por si próprio, quando preferimos tomar outros caminhos, tomar decisões sem a orientação de Deus. Deus permite situações, Deus permite que o adversário entre, saqueie, roube, tire, aleluia, o que temos quando permitimos. Mas o rei Ezequias era diferente. O rei Ezequias destruiu todos os altares que foi construído pelo seu pai, Acais. Ele destruiu tudo. Ele trouxe a memória, a palavra do Senhor, o livro da lei, e disse, nós vamos viver de acordo com o que diz a palavra do Senhor. Ele saiu destruindo tudo. Todos os altares, tudo aquilo que desagradava ao Senhor, ele saiu retirando, prestando culto ao Senhor, conversando com o povo, falando para o povo, a partir de hoje nós vamos adorar o Deus vivo, aquilo que está escrito na palavra. Então ele obedeceu à voz de Deus, ele estava debaixo da palavra do Senhor, enquanto os Senaqueribes cercavam, aleluia, Jerusalém para saquear, assim como saqueou o reino do norte. Ele estava ali. Porque o adversário, ele quer destruir as nossas vidas, porque sabe a importância que temos diante da presença Aleluia, do Senhor. glória Ele a quer Deus. escravizar, aleluia. Ele quer arrancar tudo que você tem, que é a sua vida, aleluia. Você pode perder as suas riquezas como Jó. Jó perdeu tudo que tinha, mas ele continuou adorando, aleluia, o Senhor. Não saí do ventre e não tornarei para lá. Bendito seja o Senhor, glória ao nome do Senhor. Ele adorava o Senhor. Então, o nosso adversário, o nosso inimigo, ele não quer apenas arrancar os seus objetos, tirar os seus objetos, tirar o que você tem de bens, mas ele quer tirar a sua vida, porque sabe que a sua vida é importante, porque sabe que a sua vida é um testemunho para a glória do nome do Senhor. Porque através de você outras vidas serão conquistadas. Através da sua vida, nações conhecerão quem é o verdadeiro Deus. As pessoas conhecerão que Deus é grande e que Deus faz. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Senaqueribe sabia que Deus era com o seu povo. Aleluia, sabia, aleluia, que seu povo era o santuário de Deus. E ele começa, aleluia, naquele momento a afrontar.
Mas só que ele não afrontou o rei Ezequias com o seu povo, ele não afrontou a Jerusalém, ele afrontou Deus, aleluia. O santo dos santos, o grande, o todo-poderoso, foi o que ele fez. Está escrito em 2 Reis, capítulo 18, versículo 19. Você vai ler e você vai entender a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus fala, o rei Ezequias fica com medo, preocupado com as notícias que ouviram do mensageiro do rei, aleluia, dos assírios. Ele se preocupa com aquela situação porque Jerusalém estava completamente cercado. Aleluia. O que é, aleluia, aqui o rei Ezequias vai fazer? O rei Ezequias vai orar perante o Senhor. E a sua oração é, no versículo 15, capítulo 19 do 2 Reis, e o capítulo 15, e orou perante o Senhor, dizendo, ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê e ouve todas as palavras de Senaqueribe, os quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Aleluia. As afrontas são grandes. Glória a Deus, aleluia. Mas existe um Deus grande comigo e com você. As afrontas são terríveis. Aleluia, e muitas vezes ficamos preocupados, ficamos muitas vezes com medo, não sabemos o que fazer, mas o rei Ezequias foi orar ao Senhor, dizendo, Deus, tu és rei em todos os reinos, tu reina aqui, tu reina ali, o Senhor reina em todos os lugares. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele ora ao Senhor, envia o mensageiro até Isaías e vai pedir, ao profeta Isaías vai pedir orientação. Aleluia, glória a Deus. O profeta Isaías desce à presença do Senhor, ouve a palavra do Senhor e traz uma resposta, aleluia, para o rei Ezequias, reanimando o seu coração, dizendo para ele, o Senhor é refúgio e fortaleza, socorro bem presente para Jerusalém. Diga para Jerusalém que não temas, que o Senhor, ele põe fim à guerra, ele corta a lança, ele quebra carros, queima carros no fogo. Glória a Deus. Porque Senaqueribe estava preparado com as suas armas, com seus arcos, com seus carros, com seus cavaleiros. Estava preparado para saquear Jerusalém. Jerusalém tem um dono. Jerusalém tem um Deus poderoso, tem um guerreiro que luta. Aleluia. Você tem um dono. Aleluia, que vê, que olha. Ezequias disse, Senhor, olha e vê a afronta, vê que nós estamos cercados, mas nós não temos condições contra ele, você não tem condições. Aleluia, a Bíblia diz que em Salmo 46, Deus fala e a terra se dissolve, a terra ouve e obedece à voz do Senhor Deus. Ele ouve a palavra do Senhor. Aleluia, eu vi a blasfemas, aleluia, de Senaqueribe. E disse, vou eu, aleluia, glória a Deus, aleluia, feri-lo. Pelo mesmo caminho que ele veio, ele vai voltar, glória a Deus. Senaqueribe se reuniu com seu grande exército, mas o Senhor disse, aleluia, pelo mesmo caminho que ele vem, ele vai voltar e darei vitória ao meu povo, glória ao nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos sírios 185.000. E quando se levantaram aos restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Não precisou o rei Ezequias levantar o seu exército. Não, porque o rei Ezequias desceu à presença do Senhor. Aleluia. Porque o rei Ezequias confiou no Senhor, assim como o salmista trazia o povo para confiar no Senhor. Aleluia. Aleluia. Ele confiou que o Senhor era o seu refúgio, que o Senhor ia esconder ele no lugar seguro. Glória ao nome do Senhor Jesus. E o Senhor enviou o anjo que destruiu 185, só um anjo destruiu 185.000 soldados. E os demais, quando se levantaram que viram os cadáveres, fugiram. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, o Senhor tem anjo.
Você não vê, seus olhos não vê, mas o Senhor tem anjo ao teu respeito. Aleluia. O Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele vai pôr fim nas guerras. E Ele diz, aleluia, que o Senhor dos exércitos é contigo. Aleluia, o Deus de Jacó é conosco. Ele está dizendo, não temas, não tenha medo. Ao exército, não tenha medo. A afronta de Senaqueribe. Senaqueribe não é nada diante deste Deus tão grande. Alguém não está afrontando você, mas está afrontando o Deus que você serve. Quando Deus é afrontado, Deus se levanta. Ele envia anjo para destruir quem se levanta contra o povo de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A guerra vai ter fim. Aleluia. O Senhor vai colocar fim nesta guerra. Não importa. Aleluia. Não importa onde começou esta guerra vai ter fim. Deus vai quebrar o arco, Deus vai cortar a lança, Deus vai queimar os carros. Você olha e vê Deus, Ele vem como grande. Eu me sinto tão pequenininha, eu não tenho coragem, eu não tenho condições. Mas o Senhor diz assim, eu sou fortaleza. Eu sou refúgio, eu sou socorro bem presente. Não temas, não temas, aleluia. Eu sou o rio cuja cidade alegra, aleluia. A cidade de Deus, ela pode estar cercada, mas o Senhor está dizendo, eu sou como o rio. Para alegrar, para trazer força, para reanimar. Glória ao nome do Senhor. Quero deixar esta palavra nesta manhã. É a palavra do Senhor. Quando nós meditamos na palavra, o Senhor fala conosco. E é assim que muitas vezes nos sentimos cercados. Cercado e muitas vezes obrigado a dar algo. Muitas vezes a dar as nossas riquezas. E muitas vezes nós vemos, né, o que temos sendo levada, muitas vezes indo embora. Perdemos, quantas coisas nós perdemos, quantas conquistas que tivemos, e essas conquistas foram embora, glória a Deus, e nos trouxe tantas tristezas, tantas angústias, tantas frustrações, glória a Deus. Mas eu quero te dizer que a tua cidade não será abalada. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senaqueribe cercou, atingiu ali aquelas cidades fortes, mas dentro de Jerusalém ele não entrou. A tua cidade não será destruída. Senaqueribe vai voltar pelo mesmo caminho, glória a Deus. Tu não serás decepcionada, tu não serás envergonhada, glória a Deus, porque o Senhor vai fortificar a tua cidade, aleluia, porque o Senhor vai, aleluia, te abrigar num lugar seguro. Glória a Deus. E aqueles que se levantam apenas, o anjo vai destruir, glória a Deus. Os anjos do Senhor têm destruído coisas que você não tem nem visto. As armadilhas do adversário têm sido quebradas. Os laços que o adversário tem preparado têm sido quebrados pelo poder da palavra do Senhor, porque o Senhor tem compromisso. O Deus de Israel é contigo. Te alegra nesta manhã, glória a Deus. Te anima nesta manhã. Reconheça, traga a memória que o mesmo Deus que enviou um anjo e destruiu um anjo apenas, destruiu 185.000. Ele é grande para destruir o que tem te cercado. Eu não sei o que tem te cercado e tem trazido tristeza para o teu coração, mas pelo poder da palavra do Senhor Deus, caia por terra nesta manhã o que te cerca, o que te traz tristeza. Não sei se esta guerra literalmente, esta guerra que é falada aqui no Salmo 46 foi uma guerra literal. Mas eu não sei se essa guerra é literalmente. Muitas vezes passamos por guerras espiritual, emocional, as fortalezas que nós mesmos criamos, as guerras, as tentações que o adversário se levanta contra a nossa vida, para que não, aleluia, viemos a falar da palavra de Deus, dizer que o Senhor é grande, fazer aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Mas não temas, porque o Senhor é refúgio. Glória a Deus. A tua cidade será fortificada. Glória a Deus. Aleluia. Pela palavra do Senhor não será abalada. A presença do Senhor é contigo para alegrar o teu coração nesta manhã. Deus te abençoe muitíssimamente. Guarde essa palavra no seu coração e traga como salmista. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário trazer à memória a palavra do Senhor, para que possamos ficar de pé, para continuar dizendo, Senhor, Tu és o mesmo. Aleluia. Tu és o mesmo para nos fortalecer, para nos ajudar a passar por essas lutas,
que passamos. Vamos orar nesta manhã, orando, irmãos, aleluia, por todos os pedidos que são feitos. Os irmãos têm pedido, né? Está aqui a caderneta. Tem alguns irmãos que fizeram pedidos, aleluia. Glória a Deus. O irmão Irinaldo e família, o irmão Carlos. Louvado seja o nome do Senhor, irmão Freitas Henrique, que foi hospitalizado e precisou fazer uma cirurgia. Creio que está realizando a cirurgia esta manhã, se Deus permitiu. Se foi a vontade de Deus, ainda não tenho notícia, né? É o genro da irmã Natália. Então vamos orar por esta família, orando por Júnior, orando pela irmã Ana Luísa, para a irmã Carla, todos os irmãos, são vários pedidos. A irmã Alba também fez pedido de oração, apresentando também, né, alguns irmãos, alguns amigos, apresentando também a sua família. E vamos orar. Eu não vou falar o nome de todos, porque o nosso tempo é muito curto, mas tem alguns pedidos aqui também. A irmã Marlene pediu oração, porque ela vai fazer uma cirurgia dos olhos, para que tudo, irmão, dê certo para a glória de Deus. Nós vemos, né, que os homens são falhos, os homens erram. Mesmo tentando acertar, eles erram. Mas vamos orar para o médico dos médicos, por excelência, dar sabedoria, dar entendimento na hora que os médicos estiverem realizando a cirurgia, para que tenha sucesso para a glória do nome do Senhor. Tem outros pedidos, irmãos, de oração. Nós vamos continuar orando em nome de Jesus. Né, alguns pedidos que os irmãos fizeram, escreveram ali na mensagem, né, do YouTube. Nós estamos orando, irmãos, colocamos no caderno da oração e nós oramos o dia todo, irmãos, né? A Bíblia diz que devemos orar 3 vezes, né, ao dia, mas nós oramos o dia inteiro, irmão, porque estamos orando, estamos fazendo alguma coisa, o Senhor traz a nossa memória e nós apresentamos, ficamos orando, glória ao nome do Senhor Jesus. E nós só devemos de parar de orar quando nós deitarmos, né, para descansar e dormir. Mas durante o dia, a gente vai lembrando e a gente vai orando. O Senhor vai trazendo a memória e a gente vai apresentando em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Louvado seja Deus. Jesus. Né? Pelos pedidos que já foi falado. Vamos orar. Aleluia. Soberano e eterno Pai. Deus Aqui grande. está, Senhor, esse caderno nas minhas mãos. Ó Senhor, somos tão falhos. Deus Senhor. amado. Teus Oh, servos que Pai vão fazer a querido. cirurgia. Estenda as mãos. Te peço Senhor, perdão, Deus, nesta manhã. pelas nossas falhas e Aleluia, fraquezas. Jesus. Vai fazendo como te apraz, meu Deus. Não queremos chegar Dê diante da vitória tua à sua presença, serva. Senhor. Oh, Jesus, que pediu a oração. Oh, meu Deus amado. Ajude ela, Senhor. E a tua Oh, Espírito bênção, Santo de Deus. a tua misericórdia. Como Senhor, fale, nos Senhor. ajude, Senhor. Porque nós estamos Meu aqui amigo orando, verdadeiro. intercedendo a Deus das Ti, horas Senhor. libertas, Senhor. E queremos estar Nesta com nossos manhã, corações Senhor, puros vá para que o fazendo, Senhor possa Deus. receber a nossa oração. Abençoa os médicos também, A nossa Senhor. oração, Prepara Senhor, é cada um oferecida deles, meu Deus, na hora da no Teu cirurgia. altar. E Senhor, se que tua chegar mão como cheiro santa de suave Deus diante de esteja Ti, estendida sobre a Senhor. vida deles, Pai. Uma oração agradável ao Senhor Teu amado, coração, te peço Senhor. por aqueles que estão Envia a viajando. resposta como diz Senhor, a Tua te peço palavra por em aqueles que estão Apocalipse. trabalhando, Senhor. Pai, é por isso que a eu te tua peço misericórdia, a tua perdão. graça, É por Senhor, isso, Senhor, que eu vai te peço ajudando, que vai perdoe abençoando, vai as nossas alcançando, falhas e as Senhor. nossas fraquezas para poder chegar Abençoa, diante de Senhor, Ti. toda a tua Para que o Senhor serva. possa receber a Aleluia, nossa Senhor, que oração. apresenta a irmã Maria, Deus, Senhor. Tu sabe. Resolva a sua causa. Oh, Espírito Abençoe Santo seu de filho. Deus, nós somos falhos como homens. Senhor, vai dando Mas Tu vitória. sabe, Tu nos Te conheces. peço, Senhor, também O pela minha desejo que temos de família, acertar Senhor, diante que de Tu Ti. estenda a tua mão, E queremos vai dando apresentar, vitória, vai Senhor, esses libertando, vai pedidos. salvando, Senhor. Os pedidos que as Tuas servas e os Teus Aleluia. servos fazem, Glória a porque Deus. crê, Senhor, na manifestação Oh, do Teu Espírito poder. Santo de Deus. Meu Deus, Que Tu vai fazendo aleluia. aquilo que nós não Assim podemos como o fazer. rei Ezequiel orou, Tua nós oramos a graça, Ti, Teu Senhor. poder, meu Deus. Ó Deus dos céus, Deus de Aleluia, Jacó, Jesus. Deus de Vai fazendo Abraão. esta manhã, meu Olha para cada um de operando, nós. Senhor. Olha para a Tu és situação um dos Deus Teus grande, um filhos. Deus que pode, que apresenta Oh,